gosto de dizer que eu nasci na Rússia, em São Petersburgo, que se chamava Petrogrado na época, e costumo dizer que gatinho que nasce no forno não é biscoito. Minha mãe passou grávida da Revolução Soviética, 18 de março de 1919. O médico falou para minha mãe: ou você escolhe morar em São Petersburgo, ou você escolhe uma filha, que essa criança não vai aguentar essa situação, esse clima, essa falta de tudo. Era uma plena guerra civil. Cheguei ao Brasil e o navio parou. Primeiro fora da barra, dava para ver aquela paisagem do Rio de Janeiro, que era deslumbrante, né? Praia de Copacabana, aquela curva, com a iluminação chamada Colar de Pérolas, parecia mesmo. E aí eu vi aquela visão incrível, que era um cacho de bananas do meu tamanho, assim. Bananas, 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 bananas. Eu disse, não é possível. Tanta banana, isso aqui é a cocanha. A Tatiana Belink, eu frequento muitas escolas há anos, por causa dos meus livros também. E sempre vem essa pergunta das crianças, sempre. Quais são os autores que te inspiram? Quem são as pessoas que são a sua inspiração, sua referência? A Tatiana Belink sempre está na minha boca, ela sempre faz parte dessa resposta. Além do Lobato, além da Ruth Rocha, além da Ana Maria Machado, da Eva Furnari, além de grandes autores, o Ziraldo, a Tatiana ela faz parte dessa referência. Eu sempre gostei muito, principalmente, uma coisa que eu gosto muito da Tatiana, são os contos de fadas da Tatiana Belink, de como que ela conta esses contos, de como ela escreve eles sem concessão. Eu acho a Tatiana Belink brilhante quando ela conversa com a criança sem esses pudores do politicamente correto que hoje está tão em voga. Então ela entende de criança, né? Ela não faz essas, não posso falar isso por causa disso, 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 porque tem que, né? Ela sabe que a Emília tem que ser... A Emília é uma personagem que tem uma picardia, que tem algo transgressor, e a criança curte isso. E os contos de fadas da Tatiana têm esse sabor. Ela não vai adocicando isso. Isso sempre me encantou e sempre usei muito como referência para contar e também para recontar as minhas histórias. Cocanha é um país imaginário, um país lendário, né? Uma espécie de terra prometida mais interessante do que o paraíso terrestre. Não precisava trabalhar, não precisava estudar, nada era proibido, podia namorar, podia dormir, a comida vinha pronta. Como eu disse, escrever para criança ou é fácil ou é impossível. Ficar quebrando a cabeça como escrever para criança, subestimar criança está errado. Criança é muito inteligente e muito atenta. Eles não aprendem, eles absorvem o mundo, leem o mundo desde que nascem. Ela foi importantíssima para mim a minha vida inteira e influenciou todo o meu jeito de pensar, não só de pensar, como mais tarde, quando eu virei jornalista e depois escritora, como influenciou o meu jeito de escrever. Uma pequena estante com os livros que eu conhecia de cor, porque meu pai lia, e eu, sabe, como aquela memória auditiva e idética, que ouvi uma vez, estava gravado. Então eu conhecia aqueles livros de cor. Fui escolher uns livros, escolhi, mostrei para a bibliotecária e ela disse, isso não é para você. Eu disse, por que não é para você? Por que não é? Eu quero pegar esses livros, é de emprestar, eu posso levar e devolver. Pode, mas não esses. Mas por que não esses? Porque não são para você. Mas o que quer dizer não são para mim? Porque são impróprios. Aí eu já parei. Impróprios, o que é impróprio numa biblioteca de escola, de colégio, college se chamava. Disse, por que não são para criança, não são para menina? Aí eu parei de novo. Como menina? Existem
livros de menino e de menina? Como é que é isso? É roupa? O que é? Não, não serve, é impróprio. Ele disse, papai, só me deixaram pegar livros daquela estante boba lá, que eu não gostei, o que eu faço? Ele disse, você não faz, eu faço, eu vou mandar um bilhete lá para eles. A minha filha Tatiana está autorizada a tirar da biblioteca qualquer livro que ela queira escolher. Sinal do pai. Quer dizer, era a autoridade paterna, não havia essa coisa de intromissão de juiz de menores, não sei o quê. Então foi, assim, foi bastante escandaloso. Eu era tímida, eu me achava um desastre. Eu lia com desenvoltura, né? Lia com sotaque, lia, pode ser que até errado, sei lá, mas lia facilmente. Os meus colegas liam aos trancos e barrancos, não liam, decifravam sílabas e tal. E caçoavam de mim, essa aí pensa que ela sabe tudo, fica lendo depressa, sabe, desse jeito. E eu vi um rapaz embaixo, do lado do balcão, porque a gente ficava no balcão, um bonitão embaixo de um chapéu que não era dele. E eu disse, Gilberto, aquele lá está de chapéu que não é dele, ele não é dessa comunidade. Mas bonito ele é, dá para ver. E ele me disse, naquela festa cheia de gente, uma mesa enorme, disse, eu quero te apresentar um colega, o Júlio, acho que você vai gostar. Então apresente. Então fomos procurar esse Júlio, que eu não sabia, mas era aquele que eu tinha visto embaixo, achado bonito apesar do chapéu. Eu veio embaixo da mesa, uma mesa grande, alta, né? Sentadinho de pernas cruzadas, com uma garrafa, meia garrafa já de champanhe ao lado, com um copo para ele e tal, uma taça, e uma travessa de ovos recheados. Na melhor, já com meia garrafa tomada, muito feliz da vida lá, sossegado. E o Alexandre disse, apareça, Júlio, quero te oferecer, apresentar uma amiga, a Tatiana. Apareça, apareça. Aí ele apareceu, pôs para fora uma cabeça linda, muito mais bonita do que eu imaginava, com aquele cabelo preto, com bico de viúvo, com aquelas sobrancelhas, com aquelas pestanas que batiam nas sobrancelhas, com aquela barba cerrada bonita, que nem é do meu pai, e uma colvinha irresistível no queixo. Eu disse, poxa, mas como ele é bonito. Mas o Alexandre apresentou e disse, Júlio, essa é a Tatiana deve ser o Júlio. O Júlio pôs para fora aquela cara linda e disse com uma voz muito grossa assim, Tatiana, quer casar comigo? Foi a primeira coisa que eu ouvi dele na vida. E eu disse, claro, vamos casar já. Moleque ele, moleque eu também. Aí ele se animou todo e disse, bom, então nós vamos casar? Ele disse, ufa. Então nós vamos casar e nós vamos para o interior e você não vai precisar trabalhar. Eu já fiquei com o pé atrás. Não vai precisar trabalhar porque mulher minha não trabalha. Ponto final. Como é? Ele disse, Júlio, que ataque de machismo sul-americano é esse? Que mulher minha não trabalha? Quantas mulheres suas não trabalharam? Ele ficou sem graça, né? Ele disse, não, mas eu não queria dizer isso, é que você não vai precisar trabalhar. Ele disse, se eu não precisar para ganhar a vida, eu precisarei, e sempre precisarei, para mim mesma. Ele disse, a minha mão está grudada na minha munheca, a munheca no cotovelo, o cotovelo no ombro, e quem manda na minha mão sou eu. E tocou o telefone lá em casa e eu atendi.
E aqui é a casa do Júlio Gouveia, uma voz assim. Eu disse, é. Quem quer falar com ele? Aqui é Monteiro Lobato. E eu disse, é mesmo? Aqui é o Rei Jorge. Aí ele riu e explicou que tinha lido um artigo do Júlio numa revista chamada Literatura e Arte, e era um artigo sobre literatura para crianças, e falava da literatura de Monteiro Lobato, e eu gostei e quero conhecer esse Júlio. Posso ir aí hoje à noite? Aí, o que você acha? Aí, uma hora depois, ele já estava batendo na minha porta. Era o que deu um jeito na literatura infantil no Brasil. Foi quem mudou, foi uma, como se diz, virou as águas. Porque a literatura para crianças era muito quadradinha, muito sem graça mesmo. E muito moralista, muito até religiosa, da maneira mais sem graça. E ele deu uma virada nisso tudo, né? Foi outra coisa. E falava muito mal dele, queimavam os livros dele, faziam cada coisa com a literatura dele. A Tatiana entrou na minha vida desde pequenininha. Nós estávamos ainda nos anos 50. Eu era pequena, devia ter uns 5 anos, e me lembro, apesar de ser muito pequena, tenho lembrança de assistir a televisão de 18, 19 polegadas, uma televisão RCA Victor que tinha lá em casa, e onde passava o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Esse programa me marcou muito, muito, muito mesmo. Eu e meu irmão, a gente ficava esperando as histórias da Emília, da Narizinho, aquele universo maravilhoso de Monteiro Lobato, e a gente ficava esperando acabar quando o Júlio Gouveia, que era marido da Tatiana e apresentava o programa, falava, mas isso é uma outra história que fica para uma outra vez. Aquilo era uma coisa que a gente falava junto com a televisão. E a Tatiana entrou na minha vida dessa forma e nunca mais saiu. Mas era uma pessoa curiosa, interessada em tudo, independência ou morte, como disse a Emília, o que ele pensava, o que ele achava, ele dizia. Mas depois disso encontramos com o Lobato várias vezes, estivemos em casa dele, conhecemos a família. Ele não era uma pessoa, a conversa dele pode imaginar que era interessante, né? Muito fascinante. Ele não era uma pessoa alegre, ele não era de riso fácil. Ele era um pouco tenso, ele era um pouco... A gente via uma pessoa sofrida, né? Que ele se bateu pelo petróleo e foi até preso. Imagina o Monteiro Lobato ir para a cadeia. Já pensou? E ele foi. Escrevia de lá, eu datilografava as cartas dele. Eu já entrei no tom, claro. No começo era muito fácil, era a gente ir lá fazer o que fazíamos no teatro e eles estavam transmitindo. Nós não entramos na televisão, a televisão nos chamou, porque nós estávamos fazendo teatro no palco e fomos convidados para apresentar o que fazíamos no palco dentro do estúdio. E aí fomos convidados para levar nosso teatro para o estúdio, foi 2 vezes, muito sucesso. E aí, imediatamente, a televisão pediu um programa, que pequeno que fosse, mas especial, para a TV Tupi, para crianças. Podemos fazer um pequeno programa, por exemplo, de fábulas. Fábula tem 2, 3 personagens. Nosso pessoal é muito bom, faz isso com o pé nas costas. E eu escrevo umas fábulas do jeito que eu imagino. Teleteatro não é tão complicado de imaginar. Funcionou muito bem e aí pediram um teatro maior, teatro mesmo, teleteatro,
de 100, meia hora, 1 hora, se a gente faria. Especial para a TV Tupi. E o que fazemos? Eu disse a Júlio, só pode ser Monteiro Lobato. Porque é quem deu a virada na literatura para crianças brasileiras. E não há programa brasileiro para o público brasileiro mais adequado, mais imediatamente interessante do que o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Certa vez, a Ruth Rocha falou uma frase que eu assino embaixo também. Ela disse que a Tatiana Belin que é a grande mãe de todos nós que trabalhamos com crianças, né? Ela é, assim, uma musa inspiradora para todo mundo que escreve, que conta histórias, porque ela tem um respeito pela infância, né? E uma sabedoria no trato com a criança, e ela tem uma importância muito grande assim em várias áreas da produção para as crianças, né? Na televisão, ela e o Júlio, o marido dela, foram pioneiros com programas de televisão, no teatro, na crítica de teatro. Ela foi que levou o Sítio do Pica-Pau Amarelo para a TV na década de 50. E na literatura, o trabalho dela com a poesia, assim, que é único, ela traduz grandes poetas para as crianças, como Goethe e outros poetas, e poesias ouvidas na tradição oral da infância dela. E é uma grande criadora também, né? Então ela é uma grande, assim, diria que é um grande soldado da infância, assim, e da literatura, assim. A Tatiana Belin, que ela mostra para a criança que o livro pode ser um brinquedo de conhecimento, né? Então fizemos os primeiros capítulos que escreveu foi o Júlio, para falar a verdade. Os 2 primeiros eram a Pílula Falante e o Casamento da Emília. Quem escreveu foi o Júlio. Muito bem feito, né? Ele conhecia como eu conheci e tal. Aí ele disse, agora quem escreve é você. E disse, mas eu nunca fiz isso. Eu disse, você também não. Então você começa agora. E aquilo que ia ser uma experiência, algumas vezes, algumas semanas, para ver se gosta ou não gosta, para encurtar a história, o programa Sítio do Pica-Pau Amarelo ficou 12 anos no ar. Sem interrupção e sem contrato.